Então, assim, eu não tinha o tanto hábito de compartilhar a minha história porque eu tinha passado por ela. Eu não estava vivenciando naquele momento. Então, eu não estava vivenciando a dor naquele momento e não tinha muito essa questão do compartilhamento. Às vezes eu colocava uma foto no Orkut, alguma outra coisa assim. Então, era nessas questões. Mas contar a minha história veio a partir do momento que eu fiz uma campanha na internet, que acabei, vamos dizendo assim, compartilhando mais a minha história, comecei a falar sobre o câncer e comecei também a dizer sobre a vida que eu tive após o câncer, né? Porque isso é uma coisa bem difícil. E eu até falo, é uma pergunta que eu faria para você, a dificuldade da gente falar sobre o câncer, né? Como que tem um peso muito grande quando você vai falar de câncer? Ai, João, eu costumo dizer que eu acho que esse continua sendo o nosso inimigo número um, sabe? O estigma que ainda existe associado ao câncer, o medo que a sociedade ainda tem. Acho que para mim é isso, assim, e é tão louco, né? Porque como essa coisa, eu vivo o câncer o tempo inteiro, mas a gente vive literalmente, acho que um mundinho muito particular, né? Ao que todo mundo vive, porque a gente está muito perto das novidades, óbvio, a gente tem, acho que, as duas pontas, né? A gente está muito perto das novidades, a gente está muito perto, né, dos grandes avanços científicos, tudo que está chegando, mas a gente também está muito perto de todas as dores, desafios e mazelas aí, né, que acontecem pelo Brasil afora, principalmente falando de desigualdades enfrentadas pelo paciente mesmo, né, de desigualdade social mesmo, assim. Hoje faz muita diferença você ter um plano de saúde, né? Do que você depender do SUS, principalmente dependendo do SUS que você usa, porque a gente ainda tem diferenças dentro do próprio SUS. Com certeza. Mas a gente costuma falar muito isso, assim, que talvez a gente tenha que divulgar cada vez mais essas famosas boas notícias, sabe, João? E de verdade, eu vou linkar aí com a nossa pergunta anterior. Você é uma boa notícia, sabe? Assim, você contar a tua história, né? Assim, e aí o nosso time de causadores contar a história, e a história, ela tem altos e baixos, a história tem desafios, né? A história tem lágrimas, mas a história tem sorrisos. Então, isso aproxima, né, João? Isso faz com que as pessoas que estão aqui entrando, né, para te ouvir, conheçam a história do João, mas também link com o câncer que o João teve. E isso vai fazendo, sabe? Acho que aos pouquinhos a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham menos medo do câncer. O medo paralisa, e o medo, a partir do momento que você paralisa, você não se cuida, né? Para chegar daqui a pouco no nosso papo de famoso Novembro Azul. Mas este é o grande problema, assim. A gente ainda escuta muito das pessoas: eu não quero nem ouvir falar da palavra câncer, quando a pessoa fala a palavra câncer, né? E aí, a partir disso, você se trava e você não se cuida adequadamente, você não faz exame, porque alguns exames, João, a gente está fazendo para procurar, né? A gente não está fazendo para prevenir. A gente está fazendo para procurar, porque quando a gente acha pequenininho, e é só achando pequenininho que a gente cura, sabe? Então, acho que isso tudo é muito desafiador, né? Aí, por conta dessa associação ainda muito grande, né, da nossa sociedade como um todo, do câncer como uma doença que significa dor, morte, sofrimento, sabe? E acho que esse é o nosso desafio número 1 aí, da gente conseguir mudar essa cara, né? Eu já tenho uma frase que eu estou usando bastante, falando muito, principalmente quando eu faço meus vídeos, eu faço minhas lives. Eu digo assim: o câncer, ele é um diagnóstico, ele não é uma sentença, né? E se for para ser sentença, que seja uma sentença de uma nova vida. Eu digo isso de experiência, porque a partir do momento que eu recebi o diagnóstico do câncer, foi difícil. É um momento difícil, é um momento que você se sente perdido, é um momento que você de repente fica sem saída, você não sabe para onde você vai, você está completamente perdido, todos aqueles sentimentos. Passa filme na cabeça e tudo mais. Mas só que o câncer, ele é um diagnóstico, ele não é uma sentença. Se a gente for encarar como sentença, seja sentença de uma nova vida. Eu, a partir do câncer, eu tive uma vida muito melhor. Vou dizer que
que ela evoluiu muito, né? A partir do momento que eu tive o câncer e tudo mais, que eu tive meu diagnóstico.